Oi, gente, tudo bom com vocês? Acabei de botar Matheus pra dormir. Tava ali uma vontade de dormir tão grande também, um sono, como eu tô bagunçada. Mas deu vontade de vir falar aqui um pouquinho com vocês sobre o que aconteceu na minha vida, né? Um fato que aconteceu na minha vida. E que é, assim, bem interessante. Que talvez possa, como eu sempre falo, né? Às vezes a história da gente possa ajudar outras pessoas. Aí por isso que eu resolvi vir aqui contar para vocês algo que aconteceu na minha vida. Então, eu fui criada, né? Como eu falei no vídeo da minha história, parte 1, eu fui criada em um sítio, que nesse sítio era distante de tudo e de todos. Antes de eu começar a história, eu queria falar para vocês que isso que eu vou falar é para tipo, servir de inspiração para você. E porque também às vezes a gente acredita em destino, né? Mas eu não acredito muito em destino, eu acredito na vontade de Deus. Que não importa onde a gente esteja ou por qual caminho a gente vai percorrer, mas a gente sempre vai chegar naquele que Deus permitiu a gente chegar. Então, como eu tava falando, eu fui criada no sítio, longe de tudo e de todos, né? Aí eu terminei a escola com 16 anos de idade. A gente não teve condição nenhuma de fazer uma faculdade. Não tinha, digamos assim, nem condição de fazer uma faculdade particular. E nem, eu digo não tínhamos, porque foi eu e minha irmã que a gente terminou juntas, né? E também a gente nem tentou fazer curso, fazer coisas para passar para uma faculdade pública, por quê? Porque para uma faculdade pública também a gente teria que ter os gastos de ida e de volta. A gente não tinha condição de gastar nada, então a gente não fez porque realmente não tinha como para a gente, no tempo não era possível. Então, eu queria muito trabalhar, eu queria muito ter dinheiro, no tempo eu já namorava. E eu tinha vontade de me casar, de ter minha casa, de ter minhas coisas, e eu queria trabalhar. Mas não tinha como arrumar emprego, porque, assim, arrumar emprego na cidade, só tinha a cidade para trabalhar, lá não tinha como trabalhar. Mas como arrumar emprego na cidade, como é que a gente ia vir para casa almoçar, dependendo do horário do trabalho, né? Como é que eu ia vir para casa almoçar, como é que eu ia vir para casa para dar tempo de voltar, muito distante, depende de transporte público e além disso uma distância muito grande de onde a gente, no caso, descia do transporte para casa, né? Então era muito difícil. Eu e minha irmã, a gente ficou, queria muito trabalhar e não podia, assim. Eu terminei a escola com 16 anos, então eu teria que fazer a maioridade, né, completar 18 anos, para procurar algum emprego certo, fixo. E eu falava com Deus. Eu falava todo dia que eu queria sair dali, que eu queria trabalhar, que o que ia ser de mim, né? Eu tinha que começar de alguma coisa, e eu tinha que trabalhar, fazer alguma coisa. Aí eu trabalhei ainda como manicure, mas não deu certo, né? Fui trabalhar num salão de cabeleireiro, mas não deu certo. Então, eu continuava insistindo. Aí eu pedia para Deus, né, mostrar uma saída, uma solução. Aí apareceu a oportunidade, fui trabalhar fazendo coxinha. Quase que eu morro, nunca esqueço. Era tipo uma empresazinha bem pequenininha, caseira. Uma empresa dentro de uma casa, sabe? Uma microempresa, né, que fala. E fazia não sei quantas coxinhas por dia na mão. Eu voltei para casa com os meus pulsos totalmente inchados, que eu não conseguia nem movimentar as mãos, porque a quantidade era muito grande para um dia só. Eu nunca mais voltei nesse lugar. Ficou traumatizada na minha mente de tanta coxinha que eu fiz. E eu nem recebi, porque ficaram de me pagar depois e eu nunca recebi esse dinheiro, também deixei pra lá. Então, eu não conhecia a Deus como eu conheço hoje, porque assim, eu não tinha religião. Eu não tinha religião, eu não lia a Bíblia, eu não procurava saber qual era a vontade de Deus para minha vida, eu não procurava saber o que eu tinha que fazer, né, para Deus me abençoar. Mas mesmo assim, eu orava, eu falava com Deus, né? Porque mesmo quando a pessoa ela não tem um entendimento, ela não sabe, não conhece a Deus profundamente, mas ela sempre fala de Deus. Digamos assim, a gente tá passando por uma dificuldade, aí a gente corre logo para Deus, ah, meu Deus, me ajuda, tipo isso, né? Mas a gente não sabe como buscar essa ajuda, mas a gente pede mesmo assim.
Então eu era assim, mas eu não conhecia Deus como eu conheço hoje. Não, quando eu digo isso, como eu conheço hoje, é porque hoje eu conheço a palavra, eu sei o que eu tenho que fazer para Ele me abençoar. Eu sei como é que eu devo obedecer, por onde eu devo começar, né? Eu sei os passos que eu devo seguir para agradar Ele. E antes eu não sabia disso, mas eu buscava saída, eu buscava solução. Aí eu já tinha 18 anos, aí foi quando descobri que ia ter um trabalho, né? Que ia abrir uma sorveteria na cidade, né? E eu queria muito trabalhar e botei o meu currículo. Eu chamei até minha irmã, vamos botar comigo. Ela, vou nada, essas coisas não vai chamar a gente não. Eu disse, tá bom, eu vou botar o meu currículo, que quem sabe eu não sou chamada. Só que eu tinha uma certeza tão grande que eu ia ser chamada, porque eu botei na minha mente assim, alguém vai ter que ser chamado para trabalhar lá. E eu vou ser uma dessas pessoas. Aí meu irmão fez, então bota. Aí eu botei o meu. Então eu fui chamada, eu passei nas foi três provas, que eu não lembro exatamente, acho que foi três provas que teve. E daí, como é que eu ia trabalhar? E esse trabalho era à noite. E para voltar para casa, como é que ia ficar? Então eu tive que me casar. Meu namorado era noivo, morava na cidade, na mesma cidade, e eu tive que me casar para trabalhar. Eu queria me casar, mas não assim nas carreiras, nas pressas, sem ter onde morar, sem ter onde ficar, né? Mas para trabalhar eu tinha que ter um lugar para ficar. E eu ia ficar onde? Aí eu fiquei na casa do meu namorado, né, na casa da minha sogra, e comecei a trabalhar. Então, a partir desse trabalho foi que eu fui tendo dinheiro e condição de comprar, né, de comprar as coisas, móveis, essas coisas dentro de casa, para poder sair da casa da minha sogra, para poder ter um lugar para a gente ficar, né? Então, foi a partir daí que eu comecei o ponto inicial da minha vida. Aí, o porquê, onde é que Deus entra nisso, né? Eu conheci uma pessoa no meu trabalho, que eu até hoje somos amigas, né? Que ela me levou, ela falava de Deus para mim, ela falava o tempo todo de Deus para mim. Ela falava sobre como fazer as coisas certas, sobre como agradar a Deus, né? Porque eu contava para ela problemas, dificuldades, essas coisas. E um dia ela me chamou para ir para a igreja. E uma única vez que ela me chamou, eu fui. Porque eu tinha curiosidade de saber como era esse Deus que ela falava, né? Então eu fui esse dia e desde esse dia eu nunca mais saí de lá. E depois que eu cheguei na igreja, que eu me firmei na igreja, esse trabalho ele simplesmente fechou. Fechou. Então, o que deu a entender na minha mente foi que Deus abriu essa porta de emprego para mim, porque através dessa porta de emprego eu ia conhecer a Ele, eu ia chegar nessa igreja, entendeu? Eu vejo assim que Deus usou esse caminho para me chamar, né? Porque se não fosse por isso, eu ainda estava sem, sem igreja nenhuma, sem Deus, é o que eu falo. É que muita gente fala em Deus, mas poucas pessoas têm Deus de verdade. E eu era uma pessoa dessa, que eu falava muito de Deus quando eu precisava de ajuda. Mas que eu tenho consciência hoje que eu não agradava a Deus. Eu não tinha, como é que eu posso falar? Eu não tinha o entendimento de Deus que eu tenho hoje, né? Então, outra coisa também que aconteceu, eu sempre tinha um sonho de ser cabeleireira. Sempre tive esse sonho, né? Só que, devido às circunstâncias, era difícil para estudar, fazer curso, essas coisas, era muito difícil. E quando eu estava nesse trabalho, eu comecei a conhecer pessoas, né? Começou com as meninas, que eu trabalhava com ela, e eu ia ajeitando o cabelo delas. E que eu já tinha um dom, eu nunca tinha feito o curso, mas eu já tinha um dom. Então eu comecei a ajeitar o cabelo delas e tudo mais. Nos meus horários de almoço desse trabalho, porque a gente tinha horário de almoço, às vezes a gente trabalhava pela manhã e largava à tarde, às vezes a gente começava à tarde e largava à noite. Aí nesses dias que eu trabalhava pela manhã, que tinha horário de almoço, eu saía para escovar cabelo na rua, nas pessoas, né? E eu já tinha esse desejo de ter um salão de cabeleireiro, mas não tinha condição. Aí foi quando esse trabalho fechou. Só que aí eu já conhecia Deus, e quando a gente conhece a Deus, a gente não tem medo de nada. E aí daí a gente morava de aluguel, que eu e meu esposo, né? A gente tinha acabado de sair da casa da minha sogra, a gente não tinha estabilidade nenhuma. E a gente foi morar de aluguel, já com tudo dividido. Olha, você paga isso e eu pago isso.
A gente não podia gastar um centavo a mais e de repente eu ficar sem emprego. E aí, como é que a gente vai fazer? Simplesmente juntei tudo e montei meu salão. Montei meu salão do cabeleireiro sem ter nenhum cliente. Eu não tinha nenhum cliente fixo, certo? Eu não tinha. Mas eu montei crendo que Deus ia me honrar. E a minha vida foi daí pra frente, foi muita bênção que Deus fez, sabe? Acontecer, muitas bênçãos na minha vida. Deus não deixou faltar nada nunca da parte desse período. E eu consegui muitos e muitos e muitos clientes no meu salão. E fui crescendo, crescendo até um ponto que eu disse, agora eu quero parar porque eu quero ter meu filho. Aí a questão do filho eu conto nesse vídeo, né? Que é a parte 1 da minha história, né? E depois que ele cresceu, que ele já tá com 2 anos e meio, agora que eu voltei de novo com o salão. Mas também eu voltei aos poucos, porque eu quero ter tempo para cuidar do meu filho, né? Eu não quero ter que deixar meu filho de lado, não. Eu quero ter tempo para cuidar dele, mesmo que eu amo cuidar de cabelo, mas eu não quero abrir mão jamais do meu filho para fazer essa outra parte que eu gosto, né? E agora eu tô conseguindo conciliar, já que ele tá maior. Resumindo, o que eu quero falar com isso? É que Deus sabia o meu desejo de ter meu salão de beleza lá no sítio. Deus sabia o meu desejo de me casar, de ter a minha casa, de ter as minhas coisas. E Deus também sabia o desejo de eu ter o meu filho, né? Então, juntou tudo em uma coisa só. Deus fez um caminho, eu percorri um caminho que eu cheguei hoje onde eu cheguei, né? Eu tenho muita coisa para realizar, como minha casa própria, que eu ainda não tenho, e outros sonhos. Mas eu acredito que eu estou no caminho. E eu vou ainda percorrer muita coisa para chegar a realizar todos os meus sonhos. Mas quando a gente tem um sonho, a gente coloca ele nas mãos do Senhor, ele vai levar você por não sei qual caminho. Talvez seja um caminho muito difícil, mas você vai chegar lá. Você vai conseguir. Porque eu saí de lá daquele sítio e Deus, por onde eu fui passando, Ele foi fazendo com que eu conquistasse, né? O que eu conquistasse aos poucos, aquilo que eu queria. E era essa mensagem que eu queria deixar para você. Talvez você está vivendo agora um momento bem difícil e seus sonhos estão bem longe de se realizar. Mas se você está, sua vida está nas mãos de Deus, se você está vivendo segundo a vontade do Senhor, você está no caminho certo. Ainda que esteja na parte mais difícil do caminho, continua. Continua porque Deus vai te abençoar. Eu estou no caminho ainda, eu não concluí. Na verdade, eu acho que a gente só conclui quando a gente morre. Enquanto a gente está vivo, a gente está nesse caminho de sonhos, né? Tem muita coisa para realizar, mas estou no caminho. Segue firme aí também no teu caminho, mas segue com Deus, que no final tudo vai dar certo. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, né? Eu sempre pego partes, trechos da minha vida, da minha história, e fico meditando, né? Pensando tipo assim, nossa, às vezes a gente reclama tanto, mas se a gente olhar para trás, tem tanta coisa para agradecer, né? Então é isso, gente. Beijos, fique com Deus e até a próxima.